Olha, é maravilhoso, irmãos. Eu estou feliz em rever os irmãos essa noite, amém? Os irmãos aqui, que já há muito tempo. Glória a Deus. Muito feliz, graças a Deus, pelos irmãos. Amém. Deus abençoe. Irmão, glória a Deus. Elisete. Deus abençoe nossos irmãos. Em nome de Jesus. Irmãos, começa a nossa conferência de cura, amém, irmãos? A nossa amiga aqui, a apóstolo Danilo, amém, irmãos? Muito carinho tem aceitado o nosso convite, também, para estar aqui nessa noite, ministrando a palavra do Senhor, orando, mas era aquilo que Deus colocar no coração dele, irmãos, também. E sem mais delongas, vou estar passando para ele, para estar dando continuidade, que Deus quiser, direcionar o coração dele, fique à vontade, amém, irmãos? Amém. Graças e paz, queridos, boa noite. Nós te louvamos, Jesus. Pode deixar bem baixinho, tá? Te adoramos, Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh, Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Jesus. Oh, glória. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos antes da gente começar. Tem alguém aqui com alguma dor agora? Febre? Oi? Ela começou com uma febre do nada. Aí hoje eu fui no vascular, ela foi muito bem. Aí eu fui numa loja, aí o moço olhou pra ela e falou assim: leva ela pra igreja. Ela tem muita inveja do em cima dela. Depois ela começou a ter febre e tá com febre até agora. Além dela, tem mais alguém com dor aqui agora? Eu vou orar antes. Amém? Depois eu oro de novo. Mas é bom ouvir a palavra sem dor, né? Sim ou não? Melhor a dor ir embora, aí ouve a palavra tranquilo, do que ouvir a mensagem toda para depois ser aliviado. Então vamos orar. Quem quiser, tiver com alguma dor, algum problema de saúde, quiser que eu ore agora, pode vir aqui à frente. Eu vou estar orando. Creio que o poder de Deus está aqui, irmãos. O poder de Deus está aqui. Como estava nas vestes de Jesus, mas só precisa um toque de fé para que aquele poder que já estava ali se manifestasse e curasse aquela mulher. Amém? Então eu quero que você creia hoje no que a Bíblia diz. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Não precisaria ser eu aqui, tá? Poderia ser qualquer outro crente aqui. Se você crer que na imposição das mãos você é curado, então você é curado. A mulher do fluxo de sangue disse assim: se eu tão somente tocar, serei curado. E agora eu quero que você declare com a sua voz assim: quando as mãos tocarem a minha cabeça, eu receberei a minha cura. E eu declaro também que no momento em que eu tocar a sua cabeça, a unção de Deus que está sobre a minha vida será transferida para o seu corpo. E essa enfermidade vai embora em nome de Jesus. Eu ordeno a toda febre que saia agora, em nome de Jesus. Todo mal, saia, em nome de Jesus. Seja curado. Eu abençoo essa criança no nome de Jesus. Eu repreendo todo mal, ordeno que saia, em nome de Jesus. A senhora tem o quê? Está sentindo dor agora? Põe uma das suas mãos aqui atrás. Pai, eu libero o teu poder agora sobre esses rins. Mais fogo. Fogo. Toda pedra sendo dissolvida. Rins curados agora.
Mais, Senhor, obrigado. Mais. Rins totalmente curados. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Sentiu algo enquanto eu orava? O que você sentiu? Aleluia! Aleluia! Obrigado, Jesus. A unção do Espírito está sobre ela. Receba rins novos agora, em nome de Jesus. Eu declaro novos rins, em nome de Jesus. Aleluia! Obrigado. Obrigado. Obrigado, Jesus. Espera aí, calma aí. Glória. Glória, Jesus. Tá sentindo dor ainda? Foi embora a dor? Glória a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Aleluia! Glória a Jesus. Eita, Deus poderoso! Tá tirar essa. Aleluia. O que você tá sentindo? É o meu joelho, meu esporão que eu tô desde outubro. Tá sentindo dor agora? Crê no milagre? Então agradece já. Amém. Fala, obrigado por um joelho novo, Pai. Meus pais também. É um só ou os dois? Os dois? Me ajuda aqui, irmão. Senta aqui na cadeira. Melhor. Pai, obrigado, Espírito Santo, pelo teu poder, tocando os joelhos da tua filha agora. Obrigado, Senhor. Joelhos novos, cartilagens novas, toda dor, saia dos joelhos, saia dos pés, dos tornozelos. Joelhos novos, tornozelos novos. Eu declaro, joelhos sejam curados em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado. Pode ficar em pé. Aleluia! Mexe o joelho. Com fé. O outro. Continua mexendo. Joelhos curados. 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 Seja curada. Seja curada. Seja curada. Toda dor seja livre agora em nome de Jesus. Sentiu alguma diferença? Continua doendo? Ainda está doendo? Em nome de Jesus, eu declaro um joelho novo agora. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Mais poder de cura agora. Mais poder de cura agora. Eu declaro toda a cartilagem restaurada. Todo nervo restaurado. Todo osso restaurado. Todo osso restaurado agora. Espírito de enfermidade, solte esses joelhos agora. E esses tornozelos em nome de Jesus. Toda dor, saia. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pode ir andando para o seu lugar. Creio que o poder de Deus está agindo, amém? Algumas curas são instantâneas,
Outras são processuais. Você está sentindo? É coluna essa parte aqui, lordose. Está doendo agora? Dói, incomoda. Agora você está sentindo dor? Tá, sentindo um pouquinho. Tá bom. Posso pôr a mão aqui nas suas costas? Pai, eu libero o teu poder sobre esta coluna agora. Sobre cada vértebra, Senhor. Coluna, seja curada agora. No nome de Jesus Cristo. Toda dor, saia. Seja curada. Em nome de Jesus. Vai, se mexe. Procurador agora. Melhorou? Tem alguma coisa que você não podia fazer? Não, eu faço todas as coisas. Só que com dor. É porque ela é muito... Mas você está sentindo melhor agora. Tá, melhorou um pouco. Melhorou? Eu declaro 100%. 100%. 100% curada. Coluna 100% curada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado. Melhorou mais? Melhorou mais? Eu declaro 100% em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Meu Deus. Pode falar. Eu senti muito refluxo e meu esposo tá com problema na perna hoje para ficar internado, mas aí o médico ele veio fazer o tratamento em casa e ele não conseguiu vir. Ele não conseguiu vir. Ele está sentindo dor agora. Na perna. Tá, um de cada vez. Você está com problema no estômago, né? Vem cá. Põe a mão aqui no estômago dela. Estômago. Seja curado agora. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela cura da tua filha. Em nome de Jesus. Pai, nós liberamos uma palavra de cura sobre a vida do esposo dela agora. No nome de Jesus. Eu declaro que a unção que está nesse lugar, o poder que está nesse lugar, toca nas pernas dele agora, onde ele estiver. Em nome de Jesus. Nós declaramos suas pernas completamente curadas. Em o nome de Jesus. Amém. Estômago também? Oi? Da pilóide. Aí, Põe só mais. No nome de Jesus. Pai, eu libero o teu poder sobre o estômago da tua filha agora. Toda bactéria seja eliminada agora, destruída pelo poder do nome de Jesus. Fogo do Espírito queimando agora, purificando esse estômago completamente. Eu declaro em nome de Jesus, estômago curado, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Eu libero o teu poder sobre a tua filha agora, Senhor. Toda gastrite saia. Estômago curado. Eu libero o teu poder sobre todo o aparelho gastrointestinal agora, Senhor. Declaro cura completa. Estômago, esôfago.
sejam curados agora. Eu declaro a tua filha curada em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Seja curada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais alguém? Depois que eu entrar na mensagem, você vai ter que esperar até o final. Depois você manda para mim os testemunhos, tá? Os testemunhos, Tem coisas que não dá para saber na hora. Declaro uma mente sã, completamente abençoada. Eu declaro a mente de Cristo sobre essa criança. Facilidade de aprendizado, de memória. No nome de Jesus. Eu abençoo os estudos dele, Pai. A mente dele, Senhor. Eu declaro a tua proteção, meu Pai, sobre os pensamentos dele. Eu declaro o teu cuidado, a tua proteção. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia em Mateus. Opa. Só um instantinho, vou pedir para os irmãos estender as mãos junto comigo aqui em direção ao meu celular, por favor. Nós temos irmãos nos assistindo agora, eles estão vendo eu orar pelos irmãos aqui. E eu garanto que deve ter alguém ali também precisando de oração. Eu quero pedir para você que está aí me assistindo pela internet, onde você estiver, Jesus curou pessoas liberando palavras. Através de Paulo, Deus curou pessoas através dos seus lenços, dos seus aventais. Se o homem é capaz de enviar a minha imagem, o som da minha voz, através da internet, Deus é muito mais poderoso, Ele pode enviar a unção dEle, o poder dEle, sobre cada pessoa que está conectada agora. Em nome de Jesus, você que está me assistindo agora, põe a mão no teu corpo agora, onde você precisa que o poder de Deus toque. Eu declaro a unção do Espírito liberada agora, poder de cura, fluindo sobre o seu corpo agora, sobre a sua coluna, sobre os teus órgãos, rins, pulmões, coração, sobre os intestinos, bexiga, ovários, úteros, trompas, colunas, joelhos, ombros, ossos, sejam curados, em nome de Jesus. Poder de Deus fluindo agora, tocando do alto da cabeça à planta dos pés. Eu dou ordem aos espíritos de enfermidade, saiam, saiam, sai doença do sangue, sai dos órgãos, sai dos ossos, sai dos nervos. Eu declaro cartilagens sendo curadas agora. Toda dor nas articulações, saia em nome de Jesus. Sejam curados em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos e diga: eu recebo, obrigado, Senhor. Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus. Evangelho de Mateus. Capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Mateus 24, 14 diz assim: e este, repita comigo, e este. Diga, é esse. Não é outro.
E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus está dizendo que antes do seu retorno, o evangelho deveria ser pregado como testemunho a todas as nações. E aí talvez você pense assim, bom, mas eu acho que não falta muito. Por exemplo, o Brasil. O Brasil é um país evangelizado. Só que tem um detalhe. Jesus está dizendo o seguinte: este evangelho do reino será pregado. Então não é qualquer evangelho e não é de qualquer forma. Quando Jesus diz este evangelho, ele está se referindo ao evangelho que ele pregava e que os seus discípulos vieram a pregar. Isso é muito importante. Pergunta: quando Jesus pregou o evangelho, que a Bíblia diz que ele pregou o evangelho, está escrito no início de todos os evangelhos, diz que ele começou o seu ministério pregando o evangelho. O que é pregar o evangelho? Será que é dizer assim, olha, Jesus te ama, ele morreu por você? Isso é uma parte do evangelho. Mas se dizer que Jesus morreu por alguém é pregar o evangelho do reino, como que Jesus pregou o evangelho sem ter morrido ainda? Como que os apóstolos pregaram? Porque os apóstolos pregaram antes de Jesus morrer. Enquanto Jesus ainda estava com eles, Jesus ordenou 12 para ir pregar o evangelho do reino. Depois ele separou mais 70 para ir e pregar o evangelho do reino. Como eles pregavam o evangelho sem Jesus ter morrido ainda? É porque eles pregavam o evangelho do reino. Nós muitas vezes pregamos o evangelho da salvação, o que não está errado. A questão é que o evangelho do reino, ele já inclui o evangelho da salvação. Depois da cruz, o evangelho teve um upgrade, um aumento. Mais informação foi agregada ao evangelho, mas é o mesmo evangelho. Tem que ser o mesmo evangelho. Não tem 2 evangelhos, 3 evangelhos, muito pelo contrário. O apóstolo Paulo, ele disse, olha, se alguém pregar outro evangelho, é maldito. Então só pode ter um evangelho. Esses dias eu ouvi um apóstolo falando que Deus revelou a ele vários evangelhos. O evangelho do reino, o evangelho da salvação e o evangelho eterno. Que está escrito em Apocalipse o evangelho eterno. Mas é o mesmo evangelho. Paulo disse assim, o meu evangelho, o evangelho da glória de Deus, mas é o mesmo evangelho. Só tem um evangelho. É o evangelho do reino de Deus. Ele inclui a cruz, ele inclui a salvação. Mas a finalidade do evangelho do reino é trazer o reino. E o que é o reino? O que é o reino de Deus? A oração do Pai Nosso nos revela o que é o reino de Deus. Venha o teu, seja feita a tua, na terra, como o reino de Deus é a vontade de Deus sendo feita na terra, do mesmo jeito que ela é feita no céu. A plenitude do reino de Deus vai ser Jesus na terra, reinando junto com a igreja. O diabo preso, as enfermidades expulsas, os demônios expulsos, os mortos ressurretos. Isso é a plenitude do reino. Porém, nós, no presente momento, devemos pregar o evangelho do reino. Mas o evangelho do reino não se prega apenas com palavras. O evangelho da salvação
que é uma parte do evangelho do reino, você até consegue pregar só com palavras, mas o evangelho do reino você não consegue pregar só com palavras. Por isso que quando Jesus pregava o evangelho do reino, ele fazia mais o quê? Curava os enfermos, expulsava os demônios. Por que expulsava os demônios? Porque se um reino está chegando, o outro tem que sair em retirada. Aleluia! Eita glória! Por que curava a doença? Porque se a vontade de Deus está sendo feita na terra do jeito que é no céu, tem algum anjo com febre? Tem algum anjo com dor de coluna? Então não tem doença no céu. Então quando o reino se manifesta, a doença também sai. Quando Deus criou todas as coisas, os céus e a terra, e colocou um jardim no Éden, e colocou o homem no jardim, ali a vontade de Deus estava manifesta. Tudo era bom, tudo era perfeito. Deus não criou doenças para Adão. Deus só criou coisas boas no jardim do Éden. Tudo que Deus criou, ele olhou e falou, e viu Deus que era bom. Então perceba que o pecado foi o que começou a trazer outro tipo de vontade para se manifestar na terra, que não a vontade de Deus. Ou alguém aqui acha que a doença é da vontade de Deus? Um dos motivos de não vermos tantas curas na igreja hoje, a igreja não enxerga a doença como Jesus e os apóstolos enxergavam. Em muitos lugares, a doença é muito mais vista como um instrumento de Deus do que como uma obra do diabo. Jesus tratou a doença como obra do diabo. Aonde ele viu doença, ele destruiu. Jesus via a doença como inimiga. Você tem a sua casa. Entrou um animal estranho na sua casa, o que você faz? Nosso corpo é casa de quem? Será que o Espírito Santo quer a casa dele debilitada? Agora eu vou te mostrar o que o apóstolo Pedro pensava das enfermidades. Abre aí em Atos capítulo 10, versículo 38. Eu sei que enquanto as pessoas ouvem uma mensagem como essa, seja presencialmente ou seja pela internet, automaticamente passa pela cabeça, mas e Jó? Mas e espinho na carne de Paulo? Mas e o estômago de Timóteo? Bom, não dá para pregar a Bíblia toda num dia só. Embora eu tenha lives falando sobre o espinho na carne de Paulo, que não era uma doença, sobre o problema de estômago de Timóteo. Irmãos, não é porque Deus quer que algo aconteça, que acontece só porque Deus quer. Porque se tudo que Deus quer acontece, então todos eram para ser salvos, porque a Bíblia diz que Deus quer que todos se salvem. Então, por exemplo, mesmo eu crendo de todo o meu coração que Jesus sempre deseja curar, porque é o que eu vejo nos evangelhos, Jesus sempre curando, e nenhuma pessoa que veio a ele disse, não, você volta porque não é a minha vontade. Mesmo assim, às vezes, como essa semana, eu peguei uma virose. Mas em nenhum momento eu pensei, Deus está me tratando. Nenhum. E no fundo eu sabia, se eu tivesse com um pouquinho mais de fé, eu mandava essa doença embora e ela ia. Mas às vezes a gente fica com preguiça de usar a fé e toma um remédio mesmo. Não tem condenação. Não tem condenação. Ninguém está em pecado porque ficou doente. O que a gente não pode é transformar nossa experiência numa teologia. Teologia é Bíblia. Aleluia! Eu acabei de me recuperar de uma virose, mas eu estou vindo aqui para dizer, Jesus sempre quer curar. Aleluia. Sempre. Esses dias eu vi um apóstolo que, por sinal, alguém que eu gosto muito,
respeito muito, muito conhecido no Brasil, muito respeitado, não vou falar o nome, embora tem vídeo meu na internet reagindo a essa fala dele, onde havia uma irmã na igreja dele que, segundo ele, sofrendo terríveis dores 24 horas por dia, e ela precisava ficar tomando morfina. E algo muito lindo aconteceu naquela igreja. Houve uma convocação para todos ajudarem financeiramente para que ela fizesse o tratamento. Glória a Deus. Só que algo foi dito que eu não posso concordar. Ele disse assim: ah, pastor, mas Jesus não cura? É assim que surgem as teologias que matam o sobrenatural na igreja. Teologia da experiência. Eu quero explicar o que está acontecendo. Eu quero explicar. Se Jesus quer curar, por que a pessoa não foi curar? Aí, para explicar, em vez de orar, em vez de estudar, em vez de meditar, eu invento algo da minha cabeça. Aí ele inventou. Não, às vezes Jesus não cura. Às vezes Jesus não permite a cura porque Ele quer gerar em nós a generosidade. Ou seja, segundo ele, Jesus estava mantendo aquela mulher com dores terríveis. E ao invés de curá-la, Jesus queria produzir na igreja generosidade para poder pagar um tratamento para ela ficar tomando morfina. Sabe qual é o meu problema quando eu ouço isso? É que eu tenho 4 evangelhos na Bíblia. 4. Podia ser um só, não podia? Mas tem 4. Você não tem desculpa de falar que você não sabe como que Jesus age, porque nos 4 evangelhos você vê Jesus agindo. Me mostra uma pessoa que Jesus preferiu fazer outra coisa e não curar. Não, você eu não vou curar porque essa doença está produzindo mais harmonia na sua família, né? Tá tendo... Me mostra isso. Uma só pessoa. Jesus dizendo: você não é a vontade do meu Pai. Jesus curou pessoas até cujas doenças eram consequência de pecado. Ele curou, aí disse: agora vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. E Tiago vai dizer: se está alguém entre vós enfermo, Deus está tratando. É isso que Tiago diz? Está alguém entre vós enfermo, faz uma vaquinha para pagar o tratamento. Nada contra. Se orou, ninguém teve fé, amém. Vamos fazer o tratamento. Mas enquanto vai fazendo o tratamento, vamos continuar crendo no milagre. Só não vamos inventar uma doutrina. Porque de repente, vamos supor, a irmã foi lá e fez o tratamento, mas a igreja continua crendo no milagre. A gente sabe que aquele tratamento não vai resolver, só vai amenizar. Mas se a igreja paga o tratamento e continua crendo, a irmã mais à frente é curada e não precisa mais do tratamento. Mas quando você cria uma doutrina para explicar aquela situação, para ela ficar confortável, a igreja ficar confortável, todo mundo, amém, é assim mesmo, é normal, Jesus não quis curar para tal coisa, você está impedindo ela de receber o milagre amanhã. Irmãos, o que acontece? Deixa eu explicar isso para vocês de uma forma mais clara. Eu tenho orado por enfermos desde os meus 18 anos. Já vi muita gente curada. Mas já vi muita gente não ser curada quando eu orei. E eu não mudei a minha pregação por causa disso. Por quê? Porque eu vi na Bíblia que os apóstolos teve um momento que eles também não conseguiram curar um rapaz. Jesus deu a eles autoridade sobre toda. Abre aí, em Mateus 10. Depois a gente lê Atos 10, 38. Mas Atos 10, 38 diz assim: que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por todas as partes, curando todos os oprimidos do diabo. Pedro disse que todas as pessoas que Jesus curou eram oprimidas do diabo. Engraçado, né? Não tinha nenhuma que era tratamento de Deus. Só hoje em dia. Deus naquela época é diferente. Hoje ele está agindo diferente. Antigamente, na época de Jesus, todas as pessoas que ele viu doentes pelo caminho, todas eram oprimidas do diabo. Aí hoje em dia, um pouco é do diabo,
outro tanto é Deus. Engraçado que parece que hoje em dia os de Deus é maior, porque o número de gente que não é curada é maior do que o que é curado. Então, se a pessoa não é curada é porque Deus não quis curar, então parece que Deus não está querendo muito, porque é a minoria que está sendo curada. Então, se eu vou justificar a não cura como decisão de Deus, parece que Deus não está muito afim de curar. Parece que Deus está seguindo a regra lá do tanque de Betesda. Uma vez, de vez em quando, um anjo vinha, movia as águas, e não era todo mundo não. O primeiro que entrasse, amém, sortudo, o resto se lasca aí, fica aí esperando mais um ano. Querido, nós não estamos no tanque de Betesda. Nós somos os seguidores daquele que entrou no tanque e virou para o paralítico e falou: você não precisa do tanque, levanta, toma o teu leito e anda. Glória a Deus! Danilo, mas por que ele só curou aquele? Por que ele não curou os outros? A pergunta não é essa. A pergunta é: por que os outros, quando viram ele levantando e andando, não foram atrás de Jesus pedir cura também? Porque os olhos deles estavam só no tanque. Então, um milagre, porque tem cura que eu vou ministrar, tem cura que vai acontecer. Essa cura que acontece, parece até que ninguém precisou ter fé, Deus foi lá e curou. Não é que aquela pessoa é preferida de Deus. Deus está fazendo algo para instigar a nossa fé. Opa, Deus ainda cura. Aleluia! Aleluia! Mas o que a gente faz? Em vez de pensar, opa, Deus ainda cura, deixa eu buscar. Não. Deus cura quando Ele quer, tá vendo? Deus curou aquela irmã, não curou a outra. Como assim? Deus curou aquela irmã de um jeito, a outra Ele vai curar de outro jeito. Aleluia. Ou vai ser curado através de um irmão que tem o dom de curar, ou vai ser curado através da unção com óleo, ou vai ser curado através da própria fé dela, pegando a Bíblia, Isaías 53, e declarando todo dia: pelas pisaduras de Jesus eu fui sarada, pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. De um jeito ou de outro, Deus quer curar. Aleluia. Como eu sei que Deus quer curar? Porque Jesus disse: quem vê a mim, vê o meu Pai. Aleluia. E quando eu olho para Jesus nos evangelhos, Ele sempre estava pronto para curar. Cansado, com sono. E o engraçado é que tinha lugar que ele nem decidia quem que ele curava. Teve um momento que a Bíblia diz que as pessoas se jogavam nele, agarravam na roupa e era curado. Ou seja, ele nem tinha tempo de decidir quem ele curava ou não. Mostrando que não tem tanto a ver assim com a vontade dele. A mulher do fluxo de sangue, ela perguntou se era da vontade de Jesus curar ela? Não. Ela falou: eu vou lá, eu vou tocar e eu vou ser curada. Mateus capítulo 10. Mateus 10, verso 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo: é chegado o reino dos céus. Só diz que o reino chegou? Não, mostra. Mostra que o reino chegou. Mostrar como? Curai os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsar os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Eles receberam, sim ou não? Só que chega um momento, lá no Monte da Transfiguração, eu não vou ler todos os textos que eu citar, porque é muito texto, mas todos conhecem a história. Jesus foi para o Monte da Transfiguração, quando ele volta, os discípulos que ficaram, porque ele só levou 3, ficou 9, estavam lá tentando libertar um rapaz, que tinha um espírito, que além de ser um espírito surdo, mudo, também fazia com que ele tivesse ataques epilépticos, caía no fogo, caía na água.
desde pequeno, aquele menino, que já era um jovem, desde a infância, sofria daquela forma. E o pai, aflito, foi atrás de Jesus e falou: olha, eu trouxe aqui para os seus discípulos, eles não conseguiram curar o meu filho. Discípulos, os mesmos que a gente acabou de ler aqui agora, que o texto diz: deu-lhes autoridade para curar todo tipo e expulsar os demônios. Só que agora esses mesmos discípulos estão tentando expulsar um demônio e também curar, porque o texto fala também que Jesus não só expulsou o demônio, como curou o menino. E não estão conseguindo. Por quê? Tinham autoridade, sim ou não? Jesus deu, não deu? Sobre quantas enfermidades? Imagina ali, e olha que interessante, estes discípulos estavam cansados de ver expulsão de demônio e milagre. Ainda tem uma diferença muito grande deles para nós, porque a gente não vê, né, o tempo todo um milagre, uma perna desentortando, né, um paralítico andando. A gente não vê, a gente está tendo que lutar por isso. A gente está tendo que resgatar essas coisas e trazer para os nossos dias. A gente está tendo que ser como Gideão, que falou para o Senhor: Senhor, se o Senhor é comigo, cadê aquelas obras que o Senhor fazia antigamente? Eu declaro o espírito de Gideão pegando você aqui essa noite. Não se conformando que o nosso evangelho seja diferente do evangelho dos apóstolos. Glória a Deus. Se servimos o mesmo Deus, se é o mesmo Jesus, eu quero as mesmas obras. E ele não disse só as mesmas obras, ele disse: aquele que crê em mim fará as mesmas obras e obras maiores do que estas. Então eu preciso ter esse sentimento de Gideão. Aleluia. O interessante é que Jesus chega, mas já pensou se Jesus não chega? Se Jesus não chega ali, aquele homem voltaria para casa com o filho do mesmo jeito. Quantos têm ido à igreja? Quantos têm ido a um pastor? Quantos têm ido a uma campanha? Quantos têm ido a um profeta, um homem de Deus, buscar uma solução como esse homem? E tem voltado do mesmo jeito. Meu Deus. Só que esse homem deu uma sorte que Jesus chegou na hora, antes dele ir embora, e mostrou para ele que ele não tinha recebido, não tinha nada a ver com a vontade de Deus, dar ou não dar. Eram os discípulos que foram incompetentes. Sabe qual é o problema hoje? É que os discípulos que ele tem hoje, ao invés de assumir a sua incompetência, ao invés de assumir que se eu orei, não fui curado, eu preciso de mais fé. Vou orar mais, vou jejuar mais, da próxima vez eu volto mais ungido, mas não vou colocar a culpa em Jesus. Se Jesus não chega ali naquele momento, imagina os apóstolos, né? Tendo que por eles mesmos descobrir por que o rapaz não foi curado. Meu Deus. E aí, Judas, o que você acha que aconteceu, né? Jesus deu autoridade, a gente até já saiu nas missões aí, vimos tanta cura. Por que será que dessa vez não foi curado? Simeão, eu acho que dessa vez não era da vontade de Deus. Isso. Deus deve ter algum problema, deve ser alguma maldição hereditária na vida desse pai, desse menino, alguma coisa que tinha que ser quebrada. Deus está tratando com esse pai. Não. Deus está usando essa doença para amadurecer esse pai, para ensinar alguma coisa. Irmão, Deus não precisa de doença para nos ensinar, não. Ele tem o Espírito da verdade que nos ensina todas as coisas. Glória a Deus. A palavra de Deus, toda a escritura inspirada, é boa para ensinar, corrigir, repreender. Deus não precisa de doença para isso. Ele tem o Espírito e a palavra. Aleluia. Mas tinha um irmão que desviou, aí ficou doente e voltou. Não foi Deus, não?
que ele voltou? Eu conheço um monte que mesmo doente não volta. E eu conheço um monte que foi, não ficou doente, está lá cheio de saúde até hoje no mundão. É porque Deus ama menos esse, né? É porque, não, mas Danilo, esses dias alguém me perguntou, Danilo, mas você não acha que Deus às vezes permite acontecer alguma coisa com a pessoa, para a pessoa não se desviar? Eu falei, então ele ama mais uns do que os outros. Porque se fosse assim ninguém desviava. Todo mundo ficava com câncer antes de desviar. Se Deus vai permitir uma doença vir em você, alguma coisa, para você não desviar, e outra pessoa ele não permitiu, a outra pessoa não ficou doente e desviou, quer dizer que Deus ama mais você do que a outra pessoa? Então ele teria que colocar a doença em todo mundo para não desviar. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas para curar. Glória a Deus. Eu posso viver uma vida errada, fazer coisas erradas e vir a ficar enfermo como consequência do meu pecado? Posso. Mas o que a Bíblia diz? Está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros, faça a oração da fé. Eu vou explicar o que é a oração da fé sobre ele. A oração da fé salvará o doente. Procure todas as vezes que a Bíblia fala sobre ministrar curas doentes. Você nunca vê um talvez ou um se. Nunca. Jesus disse, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Jesus nunca falou, olha, você vai impor a mão, mas a cura é comigo, tá? Se eu quiser eu vou curar, se eu não quiser eu não vou. Você só põe a mão, o resto é comigo. Jesus nunca falou isso, nunca. E Tiago também não disse isso. Tiago disse, a oração da fé curará o doente. Deus o levantará. Ele falou, você vai fazer a oração da fé e se for da vontade de Deus, ele vai... Não tem isso na Bíblia. Mas e se for alguém que está colhendo, Danilo, porque fez coisa errada? O texto continua. Parece até que Deus sabe que a gente é especialista em arrumar desculpa para o fracasso, e Deus vai lá e coloca a continuação do texto. E se tiver cometido pecados, serão perdoados. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia é linda, irmãos. A Bíblia é maravilhosa. Aleluia! É só ler mais e inventar menos. Mas eu sei o que é isso, porque eu sou humano também. Eu oro por uma pessoa, a cura vem lá, opa, aleluia, a gente fica empolgado. Aí chama aqui, vem cá, dá o testemunho aqui, olha glória, olha como é que eu sou homem de Deus, olha como é que Deus me usa. Aí a outra pessoa, e é isso, meu dor, não está doendo ainda. A gente já fica já meio murcho, meio amuado. Mas eu não vou, irmão, mudar a palavra de Deus. A gente está vivendo um período de restauração. Repita comigo, restauração. Restauração. Num período de restauração, você não vive a plenitude do que deveria. Sim ou não? Uma casa que está num processo de restauração, ela está completa? Às vezes você vai chegar lá, vai ter um quarto que não está pronto. A sala está pronta, mas a cozinha está no tijolo. É assim. O importante é que a obra está sendo feita. Então o que eu preciso fazer? Parar de justificar alguém que eu orei e não foi curado e prosseguir para que cada vez mais pessoas sejam curadas. Glória a Deus. Isso não vai acontecer se a gente continuar pegando, criando desculpas para quando as coisas não acontecem. Criando teologias para justificar o fato de que alguém não é curado. E quando nós apenas pregarmos a palavra, a minha fé vai aumentando enquanto eu prego, a fé de quem me ouve vai aumentando enquanto eu prego. E se quando eu comecei a pregar, eu orava por 10, curava 5, eu vou continuar até que eu ore por 10 e Deus cure 10. Aleluia. 10 leprosos foram até Jesus. Quantos foram curados? Todos. 2 voltaram para agradecer, mas todos foram curados. Até os ingratos foram curados. Meu Deus cura até o ingrato. Oh, meu irmão. Aleluia! Deus é bom. Glória a Deus! Tem gente que vai para o inferno curado, mas vai curado.
Porque se vier crendo, vai ser curado. Mesmo que não firma, vai para o inferno, era melhor ter ficado. Mas Deus cura. O filho que fala, me dá herança, que eu quero ir embora curtir o pai. Toma. Então, não, Deus não deu a cura porque senão vai desviar. Deus não abriu a porta de emprego, senão ia começar a ganhar dinheiro e ia desviar. Não, Deus não faz isso. Se fosse assim, o pai ia falar para o filho, não vou te dar herança porque senão você vai embora. Não, vai embora. Quer a herança para ir embora? Está aqui, eu sou um Deus bom. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que em Hebreus capítulo 1, verso 3, que Jesus é a imagem exata de Deus. Glória a teu nome, Jesus é a imagem exata. Você quer saber como Deus age em relação aos doentes? Olhe para como Jesus agia. E a mesma carta aos Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus, aleluia. Então aquele rapaz não foi liberto, não foi curado, por quê? Ah, mas Deus é Deus. Se Deus quiser, Deus faz. Se não fez, é porque Deus não quis. E ali, foi Deus que não quis curar o menino? Quer dizer então que os apóstolos estavam lá orando, aí Deus não estava querendo. Aí Jesus chegou, desceu do monte, aí Deus passou a querer. Não, Deus já queria antes. Só que ele não estava encontrando nos apóstolos, que eram seus representantes, a fé que ele precisava para operar o milagre. É o único lugar nos evangelhos que a gente encontra alguém que foi buscar o milagre e não recebeu. E os apóstolos, eu dou glória a Deus, irmãos, pelos discípulos. Eu tenho um grupo de discipulado no WhatsApp, uns 4. E tem uns irmãos que fazem perguntas. Tem até uma irmã, que é a irmã Rose, ela faz as perguntas mais difíceis para eu responder. Mas das perguntas surgem ensinamentos. Às vezes eu fico ali, mando uns 10 áudios no grupo para responder uma pergunta. Uma pergunta que alguém fez, eu dou um seminário lá no grupo. E às vezes eu estou assim, o que será? O que eu vou ensinar? O que eu vou passar para esse povo? E às vezes eu nem sei, tanta coisa que eu poderia falar, mas aí alguém faz uma pergunta e aquela pergunta ali já me ajuda. E o que seria de nós, lendo os evangelhos, se não fossem as perguntas dos apóstolos? Quantos ensinamentos... Poxa vida, o texto que a gente começou lendo, Mateus 24, que fala da volta de Jesus, começou com uma pergunta. Se não tivesse a pergunta, não tinha esse capítulo na Bíblia. Imagina se os apóstolos não tivessem perguntado, mestre, diz-nos, quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda? E aí Jesus, senta que eu vou contar. E aí vem todo o sermão profético. Mateus 24, Mateus 25. Aí fala da grande tribulação, fala... O que seria, né, dos evangelhos sem essas perguntas? E que bom que os apóstolos foram perguntar para Jesus, mestre. Porque eles ficaram encucados, né? Poxa vida, a gente estava até pensando que de repente não era da vontade de Deus curar o menino, mas Jesus chegou e curou, agora a gente não tem nem mais desculpa. O problema somos nós. E aí foram perguntar, mestre, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio e curar o menino? Jesus nem pensou, irmão. Nem pensou. Foi rápido. Parecia até que já estava na ponta da... Jesus já devia ser. Estou só esperando eles perguntar. Deixa só perguntar. Porque foi rápido. Mestre, por que não conseguimos nós libertar aquele menino? Por causa da pequenez da vossa fé. Acabou o assunto. Aleluia. Porque se tivesses fé, tamanho do... Como? Não é do tamanho, tá? É como um grão de mostarda. Como um grão de mostarda, porque é uma fé que é a menor das sementes, mas se torna maior das hortaliças. Ou seja, tem que ser exercitada para ir crescendo. Mas a questão é, se vocês crescem o suficiente, vocês tinham mandado e o milagre tinha acontecido. Não aconteceu porque você não creu. Acabou. E o que eu faço, Jesus? Vai orar e jejuar. Jesus termina a resposta dizendo, você tem que orar mais e jejuar mais. Aleluia. Não é inventar desculpa
que as pessoas não estão sendo curadas. Porque enquanto eu fico tentando consolar os irmãos, enfermo não precisa de consolo, enfermo precisa de milagre. Enquanto eu ficar arrumando coisinha para consolar, não, irmã, não foi dessa vez. Deus sabe de todas as coisas. Não, irmã, não foi hoje. Vamos continuar crendo. Tá aqui, eu vou te dar aqui esses versículos para você ir alimentando a sua fé. Amanhã você volta, eu vou orar de novo. Eita, glória a Deus! Quando nós assumimos a nossa responsabilidade de discípulos, daqueles a quem foi confiado levar o Evangelho do Reino de Deus, nós paramos de inventar as desculpas, de inventar mensagens de consolo e começamos a correr atrás do prejuízo, porque são 2000 anos de história da igreja, onde homens levantados pelo diabo introduziram na igreja centenas de ideias, de doutrinas humanas e que matam o poder de Deus. Você sabe por que existe ateu hoje? Sabe por que existe ateu? Só existe ateu porque não tem paralítico andando. Não tem morto ressuscitando. Não adianta a gente ficar com raiva dos ateus e tentar ficar indo na internet, procurar argumentos. Não, deixa eu ouvir esse pastor aqui, esse cientista, vou pegar os argumentos aqui para mostrar que a teoria da evolução está errada, que Deus... Não, o evangelho de Cristo não é um evangelho de argumento, é um evangelho de poder. Está na hora da igreja parar de tentar convencer as pessoas de que Deus existe e começar a mostrar que Deus existe. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Eu quero encerrar com o texto de Paulo que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 2. Esse é o evangelho, irmãos, que eu quero pregar e que eu quero viver. Hoje eu estava em casa antes de vir para cá e eu estava orando a Deus e dizendo a Deus: Senhor, eu quero viver o evangelho de verdade. De verdade. Sabe por que às vezes a gente desanima na vida cristã? É porque parece que é só um negócio, né? Ir para a igreja, dar o dízimo, ir para a igreja, cantar hino. Aí vem próximo. Vamos ser sinceros, irmãos. Se cada vez que a gente fosse para a igreja a gente visse um milagre, acha que alguém faltava culto? Não, se eu faltar hoje eu vou perder o milagre. Se eu não tivesse ido domingo passado, aquele cego que enxergou eu não tinha visto. Glória ao teu nome, Jesus. Tudo que a gente vê de dificuldade na igreja hoje é falta de poder. Glória ao teu nome. Poder de Deus na igreja. O apóstolo Paulo pregou o evangelho para pessoas simples e para pessoas cultas. E olha o evangelho que Paulo pregava. 1 Coríntios capítulo 2, verso 1 em diante, diz: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiam em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. O Evangelho do Reino é um Evangelho de demonstração. Um dos grandes homens de Deus de décadas atrás foi o evangelista T.L. Osborne. Quem conhece aqui? Quem já ouviu falar? T.L. Osborne.
ele havia feito uma viagem missionária com a esposa para a Índia. E na Índia tem todo tipo de religião lá. Não é errado lá você ter uma religião diferente. Você pode ir lá e ser cristão na Índia. O que você não pode é converter alguém de outra religião para o cristianismo. Porque lá eles têm uma ideia de que cada pessoa nasce de um jeito, numa classe social e com uma fé. E você não pode tirar a pessoa daquela classe que ela foi predestinada ali a nascer daquele jeito. Mas lá você tem cristão, você tem muçulmano. As únicas religiões lá que buscam converter pessoas é o cristianismo e o islamismo. E há uma perseguição lá. Há uma perseguição se você quiser converter outras pessoas. Tanto é que as pessoas são batizadas escondidas. Porque o batismo significa o quê? Que alguém se converteu. Que alguém mudou, parou de adorar boi, rato e começou a adorar o Deus vivo. E esse casal, T.L. Osborne e a esposa, que eu esqueci o nome, foram nessa viagem missionária e começaram a pregar o evangelho lá e pregar. E aí começaram a pregar para os muçulmanos. E a Bíblia é a palavra de Deus. Aí os muçulmanos falaram, mas a gente tem um livro assim também, da capa preta com as letras douradas. Qual é a diferença? Como é que você me prova que esse livro que você tem é verdade e o que eu tenho é mentira? E esse casal voltou de lá frustrado. Pensa numa viagem missionária frustrada. E quando eles voltaram, eles foram orar. É isso que a gente tem que fazer, irmão. Quando a gente percebe que não está vivendo aquilo que Deus gostaria que a gente vivesse, a gente se humilha. Se humilha diante de Deus. Senhor, aleluia, o problema somos nós. E eles foram orar, e nisso que eles foram orar, eles viram Jesus apareceu na casa deles. Tiveram uma visão de Jesus. Eu tive uma visão de Jesus há 12 anos atrás, mais ou menos. Na visão, ele entrou no quarto, sentou na minha cama, me chamou para o ministério naquele dia, falou umas coisas, me mostrou umas coisas, falou algumas coisas sobre o meu casamento, falou algumas coisas sobre a minha vida financeira, e me mostrou que hoje é uma realidade. Essas lives, que na época eu nem sonhava em fazer live. Na mesma noite, ele me mostrou eu sentado num carro, fazendo live dentro do carro. Fiz uma ontem à noite, não foi? Então Jesus, ele pode aparecer, irmãos. Amém? Amém. Quem crê que Jesus pode aparecer? Amém. E Jesus apareceu para eles e depois daquela experiência ficaram dias prostrados, chorando. E eles tomaram uma decisão. Nós vamos ler todo o Novo Testamento. E tudo que Jesus disser nós vamos acreditar. E quando eles chegaram na parte que diz assim: curai os enfermos, expulsai os demônios, eles aceitaram isso como verdade. T.L. Osborne foi um dos homens mais usados por Deus no seu tempo em cura e milagre. Na África tem... Benny Hinn falou que foi no escritório dele e viu uma foto de um antes e depois. Um homem sem uma perna numa foto. Paz, querido, e na outra foto o homem com a perna cresceu. Quem conheceu o ministério dele pessoalmente relata que no ministério dele todo tipo de cura e de milagre que você vê nos evangelhos foram testemunhados no ministério de T.L. Osborne. Mas o ministério dele começou com uma indignação. Porque ele se viu num país estranho sem saber como provar que isso aqui é a palavra de Deus. E de que esse livro aqui é verdadeiro e o livro de um muçulmano não é. Porque livro por livro. Nós temos um livro, eles têm um livro, mas nós somos os únicos que temos um livro que podemos pegar um versículo que está aqui e mostrar na prática. Glória a Deus, aleluia. Nós podemos pegar um versículo que diz: expulsarão demônios. Quer que eu te mostre por que a minha Bíblia, o meu livro é verdade e o seu não é? Aqui está dizendo que eu posso expulsar demônio. E aí você vai ali numa Cracolândia, faz uma oração forte. É Deus, aleluia.
E aí você expulsa. Eu parei, irmão, quando vem gente aqui na internet, ateus, pessoas, eu parei e falo assim, você quer saber se é verdade ou não? Vem aqui no Rio, vamos passear comigo. Vamos comigo na Cracolândia, eu te mostro. Aleluia. Glória a Jesus. Se eu mostrar para você que o diabo existe, você acredita que Deus existe? É Deus. Aleluia. Então nós temos, por isso que Deus não nos deu só um livro. Se Deus nos quisesse apenas blá, 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 só falando, um livro era o suficiente para a gente ler, aprender e pregar. Mas não, Ele não deu só um livro, Ele deu uma pessoa. Aleluia! Aleluia. É, Jesus. Glória a teu nome, Jesus. Glória a Deus. Jesus subiu, enviou o Espírito Santo. E Jesus disse, olha, vocês vão testemunhar, mas o Espírito vai testemunhar também. Como que o Espírito testemunha? Pelos dons do Espírito. Você prega, Jesus cura. E o Espírito Santo manifesta a cura. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé para fingir que está acabando. Eu creio. A gente precisa começar uma escola de cura aqui. Aleluia. Sim ou não? Sim. Imagina, vir para cá de tarde, ficar botar 2 sessões, ensinando todos os textos. Aí eu respondo sobre o espinho na carne de Paulo, o estômago de Timóteo. Aí dá tempo de falar de tudo. Aí fala de Jó, que são a Jó, Paulo e Timóteo, é a nossa desculpa para desprezar 4 evangelhos. 4 evangelhos que mostram que Jesus sempre queria curar e sempre quer curar, mas a gente, irmão, quem procura acha, tá? Se você procurar na Bíblia um motivo para duvidar, você vai achar. É por isso que eu não procuro, eu procuro um motivo para crer. É Deus. Quando eu vou para a Bíblia, eu procuro um motivo para crer, não para duvidar. Ah, mas Timóteo estava com problema no estômago. Por que Paulo era o problema de Timóteo, o problema de Paulo? Meu exemplo é Cristo. Aleluia. Glória. Paulo era um apóstolo. E eu acabei de mostrar para vocês hoje que um apóstolo falha. Mas Jesus não falha. Meu Deus, Aleluia. aleluia. Quando os apóstolos não conseguiram, Jesus desceu do monte e foi lá e resolveu o problema. Então, porque Paulo não curou Timóteo, isso não quer dizer que Jesus não queria curar Timóteo. E a gente nem sabe depois se Timóteo não foi curado. Qual é o problema? Porque Paulo mandou Timóteo beber um pouco de vinho. A gente não sabe se Timóteo não continuou crendo, orando e mais pra frente acabou aquela enfermidade na vida dele. Eu também, irmão. Eu oro pela pessoa. Se eu ver que a pessoa não foi curada, eu não tenho problema nenhum em falar, irmão, corta o açúcar. Irmão, para de comer industrializado. Irmão, o espiritual não anula o natural. O problema é que tem gente usando o natural para anular o espiritual. Esse é que é o problema. Para dizer que porque Paulo falou para Timóteo tomar um pouco de vinho, então é porque Paulo chegou à conclusão que aquela cura não era para Deus. E tem gente que fala isso, não, tem cura que é para Deus, tem cura que é para o homem. Vou dizer qual é a cura que é para o homem. Aquela que você não conseguiu crer ainda. Essa é para o homem. Porque o Salmo 103 diz que é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Não, todas é todas, irmão. Da dor de cabeça ao câncer, do que tem cura ao que não tem cura. Ah, não, quer para o homem resolver, não quer para o homem resolver, Deus vai lá e resolve também. É só você falar assim, eu não quero que o homem resolva, quero Deus resolvendo. Só para eu ter um testemunho para contar para todo mundo. O que vai trazer mais glória para Deus? Deus resolvendo ou o homem resolvendo? Pronto. Amém? Então não é que eu não vou. Eu vou. Vou no médico, vou tomar. Mas eu vou continuar progredindo na minha fé. Amém? Porque o que eu quero é aquilo que dá mais glória para o meu Deus. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Shekanarabababa sheketeketeke mambrab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 
que queimar para raçuica.
O Espírito Santo está distribuindo dons aqui essa noite. Alguns vão começar a ter sonhos. Sonhos, você vai começar a sonhar, expulsando demônio, curando doente. Vai começar a brotar em você uma inconformidade. O Espírito Santo não vai te deixar em paz a partir de hoje. Você vai ver alguém mancando na rua, você vai se incomodar. Você vai pensar assim, bem que eu podia. E desse bem que eu podia, você vai começar a orar mais. Você vai começar a se oferecer. Posso orar por você? E eu declaro em nome de Jesus que nesse lugar, nesse bairro, Deus vai levantar um exército de cidadãos do reino, de embaixadores do reino. Eu declaro na internet, Deus levantando um exército de embaixadores do reino. Nós não somos só pregadores, nós somos embaixadores. Pregadores falam do reino, embaixadores representam, manifestam o reino. Oramasso coramanto recanto labarababa shekanda rababa hasoto coranda laba sotramandele que to coranda leke mahasturia lamando recanda labarababa shanda rababa. Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, Senhor. Ó Deus, queremos assumir a nossa responsabilidade diante do Senhor. Ó Senhor, aleluia! Nós queremos assumir a nossa responsabilidade como corpo de Cristo na terra. O Senhor nos confiou, meu Pai, essa mensagem. O Senhor nos confiou o Seu Espírito. O mesmo poder que estava em Cristo está em nós para fazer as mesmas coisas, Pai. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor com um coração inconformado e clamamos por mais. Senhor, incendeia o nosso coração nessa noite. Ó Deus, queremos de volta, Senhor. Queremos, ó Deus, o que foi perdido. Ó Deus, se alguns não querem, nós queremos. A Bíblia diz, orai ao Senhor da seara para que Ele envie ceifeiros para a sua seara. Pai, eu oro em nome de Jesus, levanta um povo, Senhor. Levanta um povo, Senhor. Levante agora, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que os corações queimem. Pai querido, que as mentes, que os sentimentos sejam impactados, incomodados e atraídos, ó Pai, pelo sobrenatural. É o que eu te peço em nome de Jesus. E te agradeço em nome de Jesus. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Alguém que recebeu oração no início e sentiu melhor ainda durante a ministração? Quiser dar algum testemunho? Amém? Pode vir. Glória a Deus. Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Sou grata a Deus por esse momento. 2 dias, né? Até mais eu sofro dos meus rins, né? Eu não consigo mover na cama com muita dor, parece que é um peso, né? Eu cheguei aqui, estava latejando pela honra e glória do Senhor. Estava latejando, né? E o Senhor derramou o teu Espírito Santo. E assim eu não estou sentindo ele. O latejamento, a minha dor, uma queimação. E graças a Deus. E eu creio que eu consegui tocar na orla do Senhor neste lugar. Eu agradeço por todos os benefícios em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, irmão.
o servidor apóstolo. Glória a Em Deus. nome de Jesus, amém, irmãos? Muito carinho atender o nosso convite dessa noite. Amém. Continua abençoando o ministério do apóstolo. Glória a Deus, aleluia. Vamos gostar, irmãos? Glória a Deus.